Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Ação. Polícia prende acusado de assassinar idoso no Coatraque. Fim do impasse. Encerrada a greve de rodoviários da empresa 1001. UFMA segue com programação internacional que une Brasil, Angola, Peru e República Dominicana em debates antirracistas. No esporte, Imperatriz contrata Luiz Fernando e João Victor para a temporada 2026. Lyon FC, Fura Panela, Esportes B, Cruzeiro, SLZ e Atlético Operária disputam última rodada da fase de grupos da Copa Futebol SLZ. Maranhão tem 10 atletas premiados no Brasileiro de Beach Tênis. É isso aí, tem comentário musical com Gilberto Mineiro, que apresenta o reggae de Matheus Rasta. E no Rádio Opinião, o lançamento do livro Metodologia de Projetos Sustentáveis, com o professor e pesquisador da UFMA, Sérgio Cotrim. Tudo isso e muito mais, agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia a todos os ouvintes que acompanham o Jornal Rádio Universidade. É isso aí, Mayra Nogueira, nesta quarta-feira, dia 26 de novembro de 2025, hoje dia interamericano do Ministério Público. E é Dia Mundial do Transporte Sustentável. Dia do Corpo Auxiliar da Marinha. E Dia da Melancia. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992172647. Estamos no Instagram, X-Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. 7h17. Vamos agora aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Vamos aqui com os destaques de O Imparcial nesta quarta-feira, dia 26 de novembro de 2025. Confira com a gente imagens no YouTube da 106, Universidade FM 106, também diretamente no nosso site www.universidadefm.ufma.br. Lá você pode baixar o aplicativo oficial da Rádio Universidade, onde você acompanha também todas as imagens do estúdio. Em O Imparcial, nesta quarta-feira, batido o martelo, STF confirma Iracema Vale como presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão. Os ministros do STF seguiram o voto da relatora da ação, a Carmen Lúcia, que considerou constitucional o artigo do regimento interno da Assembleia Legislativa, na qual determina a idade como critério de desempate na eleição para cargos da mesa diretora. Com o fim do julgamento da ADIM, da eleição da Assembleia, chega também ao fim o imbróglio político-judicial em torno do empate na eleição para presidente da Casa entre Iracema Vale, do PSB, e Otelino Neto, do Solidariedade. Portanto, vale essa determinação, dizendo aí a idade como critério para desempate. Idade como critério para desempate nesses cargos da mesa diretora. 7h19. Agora, o que tem como destaque ainda em O Imparcial, Mayra? Câmara de São Luís debate orçamento de 2026 e plano plurianual. A Câmara Municipal de São Luís, CMSL, sediou na segunda-feira, dia 24, uma audiência pública dedicada à apresentação e discussão do projeto de lei orçamentária anual, LOA, para 2026 e do plano plurianual PPA para o período de 2026 a 2029. Esse evento reuniu membros... E agora, Alberto? Perdeu? Está aqui. Perdi aqui. Reuniu membros... Aqui eu também me perdi, né? Além do superintendente... da mesa, né, de adjunto, está aqui, Danilo, Tiago Martins, enfim, além do superintendente executivo, Gabriel Teles, né, que representou o secretário José Azolini, os vereadores Wendel Martins, do Podemos, e Nato Júnior, do PSB, também participaram da condução
dos Trabalhos. É isso aí, Mara Nogueira. Ainda como destaque na contramão do país, Maranhão registra crescimento de mulheres que adotam o sobrenome do marido no casamento. Levantamento inédito dos cartórios de registro civil do Maranhão mostra que, em 2024, 47% das mulheres adotaram o sobrenome do marido. E olha, o CEPRAMA recebe espetáculo internacional, Buena Vista Social Orchestra. É isso aí. Esses são os destaques de O Imparcial nesta quarta-feira. Daqui a pouquinho tem destaques dos portais. 7h20 agora. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. E vamos às informações do trânsito nesta quarta-feira. A gente começa aqui com o mapa do Waze.com, mas se Borges estiver aí, Mayra, a gente já pode começar com ele. Já tá? Então pronto. Borges Júnior chegando com as informações do trânsito. Não é isso, Borges? Bom dia. Bom dia, Borges. Como está o trânsito neste momento? Bom dia, Adalberto. Bom dia a você que segue com a gente nesta quarta-feira. Trazemos informações da Avenida Jerônimo de Albuquerque. Falamos de forma específica do trecho do Coafuma, a altura ali do bairro Coafuma. Neste momento, fluxo maior para quem segue se deslocando aí sentido elevado do Trabalhador, busca o sentido centro, repetindo o que acontece nos principais corredores nesse horário, quando a normalidade é o fluxo maior registrado aí para quem segue no sentido centro. Nessa mesma altura da via, mas no sentido inverso, tem um número considerável de veículos, mas comparando aí os dois sentidos, o fluxo é maior mesmo para quem está seguindo em direção ao sentido centro. De momento, então, são essas as informações, sem alterações para o horário em relação a esse trecho da Avenida Jerônimo de Albuquerque, quando o fluxo maior registrado realmente para quem segue no sentido centro, repetindo aí o que acontece nos principais corredores da capital nesse horário. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges. Aqui também a gente tem informações do Waze.com, aqui na Avenida Professor Carlos Cunha. Olha, no sentido centro, chegando até a Ponte Bandeira Tribuzzi, o trânsito está totalmente embargado, né? Porque ali, desde o elevado do Jaracati, o trânsito está totalmente demandado, né? Retenção de trânsito neste momento muito grande aqui na avenida lá na Carlos Cunha, né? Avenida Professor Carlos Cunha, no Jaracati. A gente observa também que aqui na entrada da área Itaquibacanga a coisa também não está muito diferente não, viu? E o trânsito bastante... a retenção de trânsito está do começo da entrada da barragem do Bacanga até passando das imediações ali do Parque Botânico da Vale, tá? Aqui adentrando bastante a Avenida dos Portugueses, portanto, todo esse trecho entrando pela área Itaquibacanga, na saída também o trânsito é um pouquinho demandado, mas a entrada principalmente está demandada demais neste momento aqui em São Luís. Na BR-135, na saída de São Luís, BR-135, saída de São Luís, trânsito bastante demandado também, com retenção de trânsito na saída. Você pode participar, 992-17-26-47 é o nosso WhatsApp, e já aproveito para mandar um alô aqui agora para quem acompanha a gente no YouTube. Quem está por aqui, Mayra Nogueira, a Mari Silva Mourão, bom dia, Mari, uma abençoada quarta-feira para todos nós. Também o Fábio de Nazaré, bom dia, excelente quarta-feira. E claro, Ronaldo Teixeira, Sofia, Maria Helena, Adriana, em família, lá no Turu, acompanhando aqui o Jornal Rádio Universidade, toda a programação da Universidade FM. Muito obrigado a todos vocês. Quem está por aí também, Mari? José Costa está acompanhando aí no Parque Vitória com a Vera, a Nathalie, também o Renato Gomes com a Luzia, a Socorro Brito, estão todos aí em Passo Lumiar. Rosenilde Caldas também, que é ouvinte assíduo. Ivan Espósito, bom dia também. Todo mundo ligado, 7h24, agora vamos ao noticiário. Notícias da cidade. É isso aí, Borges. Vamos começando falando sobre a ação da polícia que capturou, né, o acusado de assassinar um idoso no Coatrac, crime que levando a uma comoção, né? Uma pessoa muito conhecida lá no bairro, não que as outras pessoas não merecessem, claro, né? Mas uma pessoa muito conhecida lá no Coatrac, Borges.
Exatamente, Adalberto. O crime acontecido no dia de ontem, no Quatrac 5, por volta de 5h15 da manhã, quando acabou acontecendo o assassinato, então, do Gessé Matos da Silva, de 72 anos. Na ocasião, ele levava a nora ao ponto de ônibus e foi, então, surpreendido. Os dois foram surpreendidos, houve, então, luta corporal e, nessa luta, ele acabou sendo atingido e veio a óbito. A polícia, então, prendeu, ainda no dia de ontem, nessa terça-feira, o suspeito de matar o Gessé Ramos da Silva, idoso de 72 anos, morador do Coatrac 5, isso durante uma tentativa de assalto na região metropolitana de São Luís, ali no Coatrac 5. A ação ela foi realizada pela SHPP, a Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa, contou com o apoio do Centro de Inteligência da Segurança Pública, e esse suspeito ele foi preso na Vila Janaína, tem 22 anos, é natural de São Luís, ele confessou ter o disparo que vitimou o idoso, que levou à morte o idoso de 72 anos, e ainda segundo a Polícia Civil, esse suspeito ele já possui 3 passagens pelo sistema prisional maranhense. Durante a operação, os agentes localizaram ainda e apreenderam a motocicleta que foi usada durante o crime. Essas investigações, as investigações sobre a morte do idoso, elas vão continuar, vão seguir sobre a responsabilidade da SHPP. Adalberto, Mayra. É isso aí, Borges. Muito obrigado pela informação, Mayra. Borges, falando agora sobre o fim do impasse, foi encerrada a greve de rodoviários da empresa 1001. Mais detalhes sobre essa informação. Mayra, oficialmente chegou-se ao fim da greve dos rodoviários, a 1001, após 12 dias aí de paralisação. Então, de acordo com o que foi declarado pelo presidente do Sindicato dos Rodoviários, Marcelo Brito, esse movimento grevista, a paralisação da 1001, que seguia motivada pela falta de pagamento, atraso de salários, benefícios e também rescisões, tinha aí ainda esse impasse por conta dessa situação, e o retorno ali ao sistema, a volta dos ônibus circulares, 200 ônibus que fazem parte aí da empresa 1001, voltar a circular foi depois que a prefeitura realizou o repasse do subsídio ao sindicato das empresas de transporte, o SET, isso após uma determinação do Tribunal Regional do Trabalho. Então, com o pagamento ao SET e também as suas consorciadas, após o prazo aí de 12 horas dado pela Justiça, o sistema voltou a operar. Os 270 ônibus da empresa 1001 retomaram as atividades, repasse, o SET informou que o repasse dos valores foi feito ainda na tarde de ontem, na tarde desta terça-feira. O subsídio referente ao mês de outubro foi realizado pela Prefeitura no fim da tarde de ontem. Então, após receber, adotou as providências para repassar os valores às empresas, o que garantiu aí o pagamento dos salários e também dos tickets dos trabalhadores, dos rodoviários daquela empresa, da empresa 1001. Então, essa situação no dia de hoje, mas existe também uma controvérsia. Ainda há pouco eu me deslocava aqui para a emissora, para a Rádio Universidade FM, e havia algumas pessoas falando de que trabalhadores ainda estavam concentrados em frente à empresa 1001 por conta de uma situação que é uma espécie de ruído dentro do que foi passado presidente do Sindicato dos Rodoviários, Marcelo Brito, mas de oficial se tem é que foi feito o repasse da Prefeitura ao SET, o SET então pôde efetuar esses pagamentos e que no dia de hoje a 1001 estaria com os ônibus circulando normalmente, e a greve geral que foi marcada para o dia de hoje, caso não acontecesse esse repasse e não fossem efetuados os atrasos, o sistema entraria de forma geral em greve, mas de momento então são essas as informações, Adalberto, Mayra. É isso aí, Borges. A gente fica aqui, claro, na expectativa, né, de ter mais informações sobre esse ruído, né? Se teve ou não, se está tendo ou não algum tipo de manifestação por conta de uma não completude nos pagamentos. Claro que a gente vai acompanhar e trazer aqui para o nosso ouvinte. 7h29, tem informação da UFMA, não é isso, Borges? Justamente falando sobre a programação internacional que une Brasil, Angola, Peru e República Dominicana em debates antirracistas.
Adalberto, a Universidade Federal do Maranhão, que iniciou esta semana a programação conjunta do Seminário Internacional Caminhos Africanos, do 7º Colóquio Internacional de Políticas Antirracistas no Mundo e também da 13ª Semana Interdisciplinar em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros e ainda do primeiro seminário de pesquisa do Programa de Pós-Graduação Estudos Africanos e Afro-Brasileiros. Esses eventos, eles integram a programação Caminhos Africanos, edição Brasil. Ele vai seguir até o dia 28 de novembro, sexta-feira agora. Está acontecendo no auditório setorial do CCH, que é o Centro de Ciências Humanas, também no auditório Sérgio Ferretti, na UFMA, ambos aqui, Campos São Luís. Esse evento, portanto, então, antirracista, com atuação nesse ponto, nessa situação, com foco nessa questão, seguindo até esta sexta-feira, e outras informações sobre a Universidade Federal do Maranhão, também sobre esses eventos, podem ser acessadas a partir do site da UFMA, que é o portalpadrão.ufma.br. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges, pelas informações. São 7h31 agora. Mayra Nogueira, no segundo bloco do Jornal Rádio Universidade. Tem esporte, né? Vamos falar sobre o Imperatriz, que contratou Luiz Fernando e também João Victor para a temporada 2026. O Lyon FC, Fura Panela, Esportes B, Cruzeiro, SLZ e Atlético Operária disputam a última rodada da fase de grupos da Copa Futebol SLZ. Maranhão tem 10 atletas premiados no Brasileiro de Beach Tênis. Comentário musical de Gilberto Mineiro fala sobre o reggae de Matheus Rasta. No Rádio Opinião tem uma entrevista sobre o lançamento do livro Metodologia de Projetos Sustentáveis. A gente vai conversar com o professor e pesquisador da UFMA, Sérgio Cutrim. Não sai daí, a gente volta com as manchetes nacionais e também a previsão do tempo. 7h31. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Ministério da Cultura apresenta Acervo TV UFMA 10 anos. Lançamento de livro, documentário e exposição sobre a história e os avanços da sua TV UFMA. Realização: Fundação Sousandra de Via Lei Rouanet de Incentivo à Cultura do Governo Federal. Patrocínio: Banco do Nordeste. Apoio: Sesc, Sebrae Maranhão e Universidade FM. Informações no site da TV UFMA. Na Faculdade Laboro, os cursos de graduação EAD possuem a mesma qualidade e excelência do ensino presencial. Aulas online ao vivo e interação direta com os professores. Pedagogia, administração, recursos humanos, gestão hospitalar, gestão pública e serviço social. Na Laboro, você estuda com os melhores professores e o nosso atendimento individualizado garante a sua carreira de sucesso. Agende seu vestibular. Informações pelo site laboro.edu.br ou WhatsApp 98 93300 1491. Acompanhe também nossas redes sociais, @Faculdade Laboro. Aprenda, evolua e conquiste. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia, excelência em psicologia, unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas,
Santo de Casa. Há 40 anos, a Vale realiza do Maranhão ao Pará um trabalho que vai muito além do que você imagina, fazendo a diferença e valorizando quem faz o Maranhão acontecer. Só este ano, já foram mais de 3,5 bilhões de compras e contratações com fornecedores locais, fortalecendo a economia do Estado. A valorização da cultura e a identidade do maranhense também estão presentes. Foram investidos 89 milhões de reais em projetos culturais de 2020 a 2024. Fazer a diferença para o Maranhão juntos tem a ver com a Vale. Profissionais da Saúde. O UFMA Virtual, em parceria com o Ministério da Saúde, abriu inscrições para o curso Nefromais, aperfeiçoamento em nefrologia interdisciplinar para profissionais do SUS. Com uma formação inovadora, o Nefromais busca fortalecer o cuidado integral aos pacientes com doença renal crônica, promovendo prevenção, diagnóstico precoce e manejo qualificado. O curso é destinado à capacitação de profissionais da atenção primária e especializada em saúde. É totalmente gratuito, autoinstrucional, com carga de 195 horas, certificação conjunta da UFMA e do Ministério da Saúde. Curso Nefromais, aperfeiçoamento em nefrologia interdisciplinar para profissionais do SUS. Inscreva-se agora mesmo em ufmavirtual.ufma.br. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. 7h37, agora de volta com o Jornal Rádio Universidade, mandando um alô aqui para o Pedro Luiz, acompanhando a gente no YouTube. Bom dia, Pedro, todos que estão acompanhando a gente aqui na Rádio Universidade FM, com informações. Agora Borges retorna, agora ele fala sobre ação solidária, maçonaria, mulheres entrega cestas básicas a mulheres amparadas por medidas protetivas em São Luís. A ação solidária organizada pela loja maçônica Libertas Ad Omni, em parceria com o Ministério Público do Maranhão, marcou o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher, lembrado em 25 de novembro. Foram entregues cerca de 50 cestas básicas que vão ser destinadas a mulheres amparadas por medidas preventivas em São Luís. A data reforça o compromisso coletivo com o enfrentamento à violência de gênero, que ainda atinge milhares de mulheres em todo o país. O dirigente da loja maçônica Libertas Ad Omni, Nélio Santos, explica que as doações das cestas básicas não solucionam os problemas de forma definitiva, mas representa um gesto concreto de apoio para essas mulheres. A maçonaria ela trabalha muito com filantropia, com a solidariedade em si, e por ser um tema tão relevante e envolver tantas mulheres que sofrem pela violência, é que resolvemos estender essa parceria com o Ministério Público e, desta forma, a gente fazer essa doação, fazer esse gesto de amor. Sabemos que não vai resolver o problema, mas é uma forma de minimizar o sofrimento dessas pessoas que sofrem com esse tipo de ação. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha são ferramentas importantes para garantir a segurança da mulher, podendo afastar o agressor do lar quando necessário. Elas protegem a integridade física e emocional da vítima, mas quando a mulher depende financeiramente do agressor, é comum que surja alguma dificuldade no dia a dia depois do afastamento. De acordo com a promotora de justiça titular da 24ª Promotoria de Defesa da Mulher, Selma Martins, em São Luís, já foram expedidas cerca de 23 mil medidas protetivas. A 24ª Promotoria de Defesa da Mulher, localizada na Casa da Mulher Brasileira, fez uma parceria com a maçonaria, a loja aqui do Vinhais.
através do venerável Nélio Santos, que nos ofertou essas cestas básicas para que pudessem ser oferecidas às mulheres vítimas de violência, assistidas pela Patrulha Maria da Penha. A Patrulha Maria da Penha é quem vai realizar a entrega das cestas às vítimas de violência doméstica por meio do projeto Mãos que Acolhem, como explica a Cabo Samanta. A Patrulha Maria da Penha ela já tem um projeto dentro do nosso programa, que é o projeto Mãos que Acolhem, que é justamente para fazer essa distribuição de cestas básicas de nossos colaboradores, nossos parceiros, para as mulheres que têm medida protetiva, que estão em situação de vulnerabilidade social. Nós agradecemos a grande loja, a Libertas do GOB, pela grande parceria com a nossa Patrulha Maria da Penha. Acredito que as nossas Marias, que são as nossas atendidas, elas agradecem demais essa colaboração. Com produção de Dalciana Castro, Borges Júnior, Jornalismo, Universidade FM. Previsão do tempo e tábua de maré. A previsão do tempo para esta quarta-feira indica sol com algumas nuvens e possibilidade de chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo deve ficar com muitas nuvens, porém firme, sem precipitação significativa. A temperatura deve variar entre 25 e 32 graus, com ventos moderados e umidade relativa do ar em níveis confortáveis. No Maranhão, em geral, o clima deve ser semelhante, com períodos de sol e nuvens e poucas chances de chuva isolada. Adalberto. É isso aí, Maravilha. Vamos aqui à previsão da tábua de maré neste dia 26. Pré-amar, a primeira acontece logo mais, às 10h31 da manhã, com 4,9 metros. A segunda será às 10h47 da noite, com 5 metros. Baixa-mar, a primeira aconteceu às 4h27 da madrugada, com 1,1 metro. A segunda será às 4h47 da tarde, com 1,4 metro. Notícias do Brasil. Vamos às manchetes nacionais. Acompanhe com a gente. Iniciando com Folha de São Paulo, Bolsonaro e generais começam a cumprir pena pela trama golpista. STF encerra processo e determina a detenção de condenados. Ex-presidente continuará na sede da Polícia Federal. Pela primeira vez, militares são presos por golpe e defesas dizem que vão recorrer. O que é que tem na manchete de O Estado de São Paulo, Mayra? O assunto é o mesmo. Bolsonaro começa a cumprir pena por tramar golpe. O processo é encerrado. Pela primeira vez, ex-presidentes militares são presos por tentar golpe de Estado. STF determina que deputado foragido perca mandato. É isso aí. Para finalizar, tem a manchete de O Globo, que nesta quarta-feira também fala sobre esse assunto, claro, né? Decisão da Justiça. Bolsonaro e chefes militares passam a cumprir pena inédita por tentar golpe. STF conclui julgamento da trama golpista e 2 generais, um almirante e um ex-ministro são presos. Ex-presidente ficará na sede da Polícia Federal em Brasília. 7h43. Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte. E vamos às notícias do esporte nesta quarta-feira. Mayra Nogueira. A gente começa falando sobre o time Maranhão no Campeonato Brasileiro de Beach Tênis 2025, que aconteceu na última semana no Espírito Santo. O time maranhense fez 265 pontos e ficou entre os 10 primeiros colocados no ranking nacional. Além disso, o Maranhão foi campeão nas categorias masculino mais 30, equipe mais 30, sub-14 e sub-16. 10 atletas maranhenses ficaram entre os líderes do campeonato. Foram eles Arthur França, Hernani Eugênio, o João Lopes, Joaquim Filho, Lilian Nicolete, Mel Aguiar, Neto Martins, Raíssa Catossi, Renata Lima e Vinícius Ferreira. Parabéns a todos eles. Adalberto, continuando aqui, o Imperatriz anunciou os primeiros reforços para a temporada de 2026. São eles, zagueiro Luiz Fernando, de 35 anos, que já jogou pelo Motoclube e também pelo MAC, e o volante João Vitor, de 28, que já vestiu a camisa do Flamengo de Pernambuco e também do Brasil de Pelotas, do Rio Grande do Sul, com 2 jogadores. O Imperatriz já conta com 9 no time.
O técnico da próxima temporada é Silvio Criciúma. Em 2026, o Cavalo de Aço disputa o Campeonato Maranhense, a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste e o Campeonato Brasileiro Série D. É isso aí, Imperatriz. E para finalizar com a última rodada da fase de grupos da Copa Futebol SLZ U19, que acontece nesta sexta-feira, dia 28. A primeira partida é entre o Lyon FC e o CT Esportes B. A segunda é entre o Atlético Operário e o Cruzeiro SLZ. Já na terceira partida, o Lyon encara o Pura Panela. É isso aí, rodada define os últimos classificados para as quartas de final. As partidas começam às 6 da tarde no ginásio Tião, que fica lá no Parque Bom Menino, Avenida Alexandre de Moura, centro de São Luís. A redação aqui é de Maiara Cordeiro. E agora vamos para Gilberto Mineiro, Mara Nogueira. Matheus Rasta, você não sabe do que se trata, não é mesmo? Pois é, pelo sobrenome já se sabe que é um DNA legítimo do reggae Rastafari e vem lá do Rio Grande do Sul, que começa a ter uma legião de admiradores e de artistas fazedores de reggae por lá, principalmente depois que a banda Tribo de Jah começou a fazer seu nome e participar de vários festivais no sudeste e sul do país. Matheus Rasta acabou de lançar O Amor Me Ensinou e nós vamos ouvir a faixa O Amor Me Ensinou, a faixa título, para vocês começarem essa manhã bacana de quarta-feira com muito reggae. Gilberto Mineiro, do Companhia da Música, toda quinta, 8 da noite, para o jornal Rádio Universidade. Eu não sou esse corpo, não. Eu não sou essa mente, não. Eu não sou a destruição. Eu não sou o dinheiro e a ilusão. Eu não sou a tristeza, não. Eu só quero o teu perdão. Eu não sou essa solidão. Eu não sou essa lágrima cai em vão. Eu sou o amor que alimenta a alma e vai te levar. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. Hoje no Rádio Opinião vamos falar sobre o lançamento do livro Metodologia de Projetos Sustentáveis. Esse lançamento que também vai ser acompanhado de uma palestra, né, para falar sobre essa metodologia de projetos sustentáveis. Acontece no dia 29 de novembro, às 6 da tarde, lá na livraria Amei, que fica no São Luís Shopping, aqui no Jaracati. Os autores desse livro, o professor Sérgio Cutrim, que está aqui ao vivo com a gente, no estúdio da Rádio Universidade, também a Suzane Ferreira Cutrim e o Léo Tadeu Robles. É isso mesmo, professor Sérgio, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Rádio Opinião. Exatamente, Adalberto, somos nós os autores desse livro, é um prazer estar mais uma vez aqui na rádio, dou bom dia e agradeço a oportunidade, bom dia aos ouvintes e espectadores da Rádio Universidade. Maravilha, olhando o livro aqui, né, só mostrar a capa para quem está acompanhando via internet aqui pelo YouTube, né? Pelo YouTube, e a gente traz essas informações, professor. Metodologia de projetos sustentáveis, como criar projetos engajadores, inovadores e impactantes que estamos precisando, né? Exatamente, Adalberto. Nós mudamos o paradigma da nossa sociedade. Até a década de 70, um economista muito importante na história, Milton Friedman, publicou um livro e ele disse que a única responsabilidade social das organizações era entregar lucro aos acionistas. Nós não estamos mais nesse paradigma, então nós mudamos de paradigma para o desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade financeira das empresas privadas e públicas, ela ainda é importante, ela é a primeira sustentabilidade, porque sem
a viabilidade financeira, nenhuma organização ela vai existir, mas após ela conseguir essa sustentabilidade financeira, ela tem condições de contribuir para a sociedade, para as comunidades e para o meio ambiente. E como que as organizações contribuem, tanto para os seus clientes, quanto para a sociedade e meio ambiente? Através de projetos. Os projetos são as molas propulsoras do desenvolvimento das organizações. Então, é essa temática que nós iremos abordar, estamos abordando no nosso livro. Maravilha. Isso vira um selo também, que é muito bom para essas empresas, essas organizações, né? Ter projetos e aplicar esses projetos para ter esse retorno, essa devolução para a sociedade, né? E, acima de tudo, tem um retorno, né? Todo mundo tem um retorno quando tem esse tipo de ação, e se torna uma espécie de selo, né? Para essas empresas, essas organizações, né? Exatamente. Se você observar, nós colocamos como título, você até falou logo no início, como criar projetos engajadores, inovadores e impactantes. Essas 3 características são selos, são diferenciais competitivos que qualquer organização deseja. É inegável como a sustentabilidade ela tem um poder de engajar os funcionários, todos os colaboradores, os clientes e as comunidades que estão em torno do meio ambiente da organização. A sustentabilidade ela é a forma mais impactante, a forma mais eficiente de gerar engajamento. Inovadores, por quê? Hoje existe um conceito chamado inovabilidade, que é a junção das competências de inovação e de sustentabilidade. Não há como provocar mudanças reais e definitivas sem trazer inovação. E de uma forma interdisciplinar, a inovação aparece no nosso livro, na nossa metodologia, e impactantes. Após a organização entregar o seu impacto financeiro, ela precisa contribuir de alguma forma com o impacto ambiental, social e na governança também. Não que ela vá substituir o Estado, o poder público, mas ela pode dar uma contribuição. Sem dúvida. Professor, a gente está saindo aí ainda quente, né, da COP30, né, que trata desse tipo de coisa também, né? Projetos sustentáveis, sustentabilidade, totalmente ligado. O que o senhor acredita que teve de avanços nessa COP, se teve, né, justamente nesse nicho, né, nesses aspectos, ou outros que o senhor queira trazer aqui, para a sustentabilidade? Ok. O maior sucesso da COP30 foi a constituição do Fundo de Investimento Floresta em Pé, onde o governo tinha uma meta de arrecadar 12 bilhões de dólares, arrecadou 6 bilhões. Para o lançamento de um fundo é muito recurso, são muitos recursos, então esse foi o maior sucesso. Todos os outros problemas e dificuldades que a COP30 teve, elas eram esperadas, eram naturais, historicamente toda edição tem algum tipo de problema e resistência dos grupos contrários à determinação de objetivos mais específicos para a descarbonização. Então, eu ressalto isso como ponto positivo. Relacionado à temática, a temática do livro está diretamente relacionada à temática do evento. Então, por exemplo, uma organização internacional, durante a COP, publicou um manual de negócios circulares, ou seja, como trazer a economia circular, como trazer a logística reversa para as organizações. Esse livro, esse manual foi lançado na COP, e não por acaso, dentro do nosso livro, a economia circular, a logística reversa também é apontada como uma das ferramentas para você trazer sustentabilidade aos projetos. Maravilha. Estou conversando aqui com o professor Sérgio Coutrin, da Universidade Federal do Maranhão, né, que já veio aqui para falar de diversas coisas relacionadas ao Lab Portos, né, essa questão de logística, e hoje traz esse livro que é o Metodologia de Projetos Sustentáveis, que vai ser lançado no dia 29, não é isso, professor? Exatamente, próximo sábado. É isso aí. Eu queria que o senhor falasse agora, já para a gente se encaminhar para a finalização, esses conceitos, né, embora eles sejam aí muito vistosos, né, para grande parte da sociedade, né, atrai, com certeza, hoje falar de sustentabilidade, toda essa coisa que envolve isso tudo e esse retorno de organizações para a sociedade, né, empreendimentos, e esses projetos, eles são muito interessantes, precisam ser aplicados, mas isso não está um pouco distante da realidade de empresas, né, pequenas, médias empresas, enfim, é preciso leitura
para se compreender e aplicar isso na prática, no dia a dia de uma empresa, de uma organização. Quais as principais barreiras justamente para concretizar isso, né? E trazer mais, ainda mais, né? Esses conceitos, só que numa prática, numa praxis, né? Diária. Entendi. Adalberto, a sua pergunta é muito interessante e ela vai ao encontro de uma contribuição do livro. Por que nós decidimos criar esse livro? Eu dou aula de gestão de projetos também na universidade, em diversas formações, e ao analisarmos todas as metodologias de projetos, se você pegar o Guia PMBOK, considerado a Bíblia de Gestão de Projetos, se você pegar métodos ágeis mais relacionados à inovação, se você pegar como Scrum, Kanban, FEL, nenhuma dessas metodologias aborda a temática sustentabilidade. Parece que é um mundo à parte, como se não tivessem uma correlação. Então, no livro, a gente uniu essas duas áreas de competências, gestão de projetos e sustentabilidade, e durante todo o livro, ele está organizado em torno de exemplos e atividades práticas. O livro apresenta a nossa metodologia em três grandes fases: imersão, solução e governança. Durante a fase de solução, é justamente o que você comentou, são essas atividades práticas, aí a gente apresenta um guia passo a passo de como executar o que nós propomos como metodologia. E dessa forma, ele está acessível a qualquer tipo de organização ou profissional. Então, nós abdicamos até de um certo tecnicismo na linguagem do livro. Ele foi escrito, né? Exatamente, ele foi escrito não com viés, somos professores, doutores da universidade, não. Nós escrevemos o livro com uma linguagem coloquial, simples. Sem academicismo. Sem academicismo, para que qualquer um possa entender. Eu gosto de dizer que eu tentei escrever o livro como se eu estivesse conversando com uma pessoa num escritório, numa mesa, no sofá da casa dele. Numa entrevista. Numa entrevista, exatamente. E quem lê o livro, quem tiver essa oportunidade, vai perceber essa simplicidade, essa objetividade que nós tínhamos como objetivo. Bom, é um manual, então, né? Sim, é um manual prático, não é um livro de teorias. Então, toda a metodologia, ela se propõe a apresentar um caminho, um passo a passo de como construir e chegar a algum objetivo. Então, literalmente, é uma metodologia de projetos sustentáveis, apresentando, nós começamos no início com uma introdução, apresentando princípios e inspirações, mas depois ele apresenta seu aspecto prático e aplicado, e com exemplos reais de organizações e projetos. Que bacana. Professor, vamos falar agora da expectativa, né, para o lançamento, dia 29 de novembro, 6 da tarde, lá na AMEI, todo mundo sabe, né, todo mundo conhece, a AMEI, lá no São Luís Shopping, que é esse reduto, né, de produção científica, de produção textual, artística, né, a leitura, que é muito importante, enfim, esse evento que vai acontecer, portanto, dia 29 às 6 da tarde, esse lançamento, e também, né, a palestra. Sim, a gente vai fazer no sábado, às 18 horas. Vai ter um primeiro momento, eu não estou falando muito palestra, eu não quero apresentar lá uma aula, né? Não quer espantar, né? Então vai ser uma roda de conversa entre os autores e as pessoas que estiverem lá. Nós vamos explicar como tudo começou, qual foi a origem, qual o propósito do livro. O livro claramente tem um propósito de contribuir para o desenvolvimento organizacional da carreira dos profissionais, aliando elementos de sustentabilidade. E aí depois, quem tiver lá, que tiver interesse em comprar o livro, haverá uma sessão de autógrafos. O livro é publicado pela editora da nossa universidade e está sendo lançado nas instalações da AMEI, Associação Maranhense de Escritores Independentes, que é realmente um reduto da produção autoral maranhense, né? Então, convido a todas as pessoas que têm interesse na temática sustentabilidade e na temática projetos para comparecer ao nosso evento de lançamento. Maravilha, ó, a capa está muito bonita também, viu? Bem atrativa, enfim, acho que corresponde com esse conteúdo, né? Com certeza está aqui nesse livro, Metodologia de Projetos Sustentáveis, Sérgio Cutrim, Suzane Ferreira Cutrim e Léo Tadeu Robles, como criar projetos engajadores, inovadores e impactantes, está aqui, cujo lançamento é dia 29 na AMEI, às 6 da tarde. Professor Sérgio Cutrim, muito obrigado pela sua presença aqui, mais uma vez. Muito obrigado, Adalberto, muito obrigado à Rádio Universidade, que exerce esse papel tão importante
além do entretenimento, mas a divulgação de eventos importantes, projetos e temas importantes que precisam ser debatidos em nossa sociedade. Maravilha. Nossa função aqui, o nosso dia a dia nesse jornalismo aqui da Rádio Universidade. Olha, a gente finaliza assim o Jornal Rádio Universidade. Mara Nogueira assume agora a sessão das 8. Muita música boa para você. Tem Rádio Ciência, tem muita informação, claro, aqui. Continue com a gente. Rádio Universidade FM. Até amanhã. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Sousandrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS. Você confere a hora certa na Universidade FM.